O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós estamos iniciando este tempo propício de novena. É preciso. A oração e as nossas devoções fazem parte da nossa fé. Então nós precisamos do cotidianos, dos domingos ou do dia a dia que participamos, termos momentos de especial oração, aprofundamento da palavra, estudo, para que nós possamos conhecer cada vez mais Cristo. Um deles, que é o tema deste dia, o conhecimento de Cristo pela oração. Nós temos várias maneiras de conhecer o Senhor, ou melhor, de responder à pergunta que Ele nos faz, e faz a todos os momentos. Quem dizem as pessoas que eu sou? E nós respondemos. Não assim, categoricamente, né? A pergunta e a resposta, mas o nosso dia a dia vai dando resposta de quem é Cristo. Quem é Cristo para os outros? E aí Jesus diz: tá bom, então vocês estão ainda no senso comum, né? Estão dizendo o que os outros disseram, né? Estão dizendo o que a catequista disse, estão dizendo o que aprenderam no crisma, estão aprendendo o que o padre fala, o que vocês leram, o que ouviram na internet. Tem muito doido que fala de Jesus na internet, não é? Então ouviram isso também e reproduzimos. E aí Jesus olha e diz assim: não basta. Então aí Jesus olha na consciência, né? No mais profundo, e fala: ok, estão reproduzindo só. E para vós, quem eu sou? O que você diz que eu sou? Aqui complica. Mas explica. Porque nos obriga, seguidores do Senhor que somos, a dar a resposta. E a resposta primeira não é para os outros, é para nós mesmos. Porque à medida que nós respondemos a pergunta do Senhor com a vida, não é uma resposta intelectual aqui. O estudo é uma maneira de conhecer Jesus, é sim, mas não é a única. E eu posso dizer que é a menor, é preciso, mas ela é a menor. Porque a primeira resposta que nós damos, quem é Jesus para nós, é o encontro com Ele e com o irmão. Então, Jesus diz:
vós, quem dizeis que eu sou? Então nos obriga, podemos dizer isso sim, nos obriga, porque se nós aceitamos pelo batismo a ser seguidores de Jesus, não é? Nós assumimos um contrato, podemos dizer assim, com o Senhor, né? Uma aliança, é a palavra mais teológica, né? Mas de mais amor, uma aliança com Ele, que Ele fez conosco e nós com Ele, para conhecê-lo. E para que isso? Para dar sentido à vida. Senão nós não sabemos de onde viemos, para onde vamos e o que somos e o que nós estamos fazendo aqui. O encontro com Jesus dá sentido à vida. Então nós sabemos por que estamos e para onde que nós vamos. Ah, mas nós sabemos que nós estamos aqui, que nós vamos para o céu. Não é só dizer da boca assim para fora. Nós aprendemos, nos disseram isso. E nós não somos só reprodutores de coisas que nos disseram. É preciso também. São Paulo fala que a fé entra pelos ouvidos. É preciso conhecer, mas olha como Jesus, é o ensinamento que Jesus faz, o caminho que Ele faz com os apóstolos, não é? Com os discípulos, que faz conosco. Cada um de nós temos um encontro pessoal com o Senhor, e se não tivermos, nós não damos conta desse relacionamento com o Senhor, a gente fica só na superficialidade, mas nós temos um encontro com Ele, pessoal. Isso nos leva ao encontro com os irmãos, aí é o encontro com a comunidade. E aqui nós conseguimos encontrar, aqui não é igreja, é na vida, a igreja está dentro da vida nossa. Nós conseguimos encontrar a resposta que satisfaz o desejo de vida, né, que dá a alegria verdadeira, né, que dá a alegria verdadeira, é responder com a pergunta que o Senhor nos faz. E o que diz? O que vocês dizem que eu sou? O que eu digo? Como que eu vivo, né, a minha vida? Como que ela expressa a minha fé, podemos dizer assim, como que ela expressa o meu relacionamento para com Deus, mais profundo ainda, o que as minhas atitudes, as minhas palavras, as atitudes vêm primeiro que as palavras, as minhas atitudes e as minhas palavras refletem o amor que eu tenho para com Deus. É um caminho este, e é um caminho de vida, que dura a vida toda, porque tem períodos da vida que nós damos a resposta, nós vivemos seguramente, não é? Tem momentos da vida que a gente se perde e que nós entramos com um monte de interrogações. Crise de fé. Parece que tem momentos na vida que nós não acreditamos, não é? Parece que a nossa oração é vazia. Parece que a nossa oração não passa do telhado da igreja ou do telhado da casa. Porque são momentos da vida que nós passamos e precisamos passar. A nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, a nossa idade adulta, a nossa idade idosa, e depois vai até morrer, né? E depois aí as perguntas vão ser algumas respondidas, não todas, porque nós não somos deuses. Sempre vai haver uma porquê, Senhor. O que é isso, Senhor? Tá? Então, responder a este questionamento do Senhor nos faz felizes, dá sentido à nossa vida, dá segurança à nossa vida, e uma segurança verdadeira, que nós encontramos na palavra de Deus, né? Então, duas coisas, o tema, né, desse dia, na oração, nós reconhecemos Jesus, e também nós podemos conhecê-lo. É preciso rezar, sim, é preciso estudar, é preciso pesquisar, é preciso ler,
mas sem oração. E oração aqui não é aquela que muitas vezes nós fazemos, sabe, papagaiado? Às vezes nós pegamos o terço, e em 15 minutos rezamos, não é? Ainda mais quando estamos sozinhos em casa. Às vezes sozinhos vai até um pouco mais devagar. Mas rezamos rapidão, né? E fiz a minha oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso, não sei o que, Ave Maria e tal, e Santo Anjo do Senhor. Amém, abençoe meu dia, Senhor, engole meia dúzia, um pouco de café e não sei o que lá, e sai correndo para o serviço. Rezei, rezou nada. Fez um momento de devoção, de oração? Fez, com toda certeza, graças a Deus, que faz, pelo menos, não é? Mas aquela oração de diálogo, porque às vezes a nossa oração é tão rápida, tão fora de nós mesmos, que nós não prestamos atenção nem nas palavras que estamos dizendo, e nós falamos. A hora que Deus vai falar, a gente some, e Ele fala, mas que coisa, começou a falar comigo, e agora a hora que eu vou falar vai embora, não é? A oração supõe, primeiramente, um colocar-se. A atitude, eu quero rezar. Eu preciso, então colocar em atitude de oração. Primeiro a gente precisa de concentração, a gente precisa silenciar um pouquinho, e isso é coisa rapidinha, a gente consegue, né? De silenciar, depois ter alguma fonte, alguma coisa que nos ajude a rezar. O Pai Nosso, Ave Maria, tal, são orações que nós rezamos e pode rezar. Mas também rezar com a palavra de Deus. Falar com o Senhor. Ouvi-lo. Um trecho da Sagrada Escritura, o Evangelho do dia, o Salmo do dia. De silenciosamente ler 1, 2, 3 vezes. Lexio Divina nós falamos, não é? 2, 3 vezes ler aquela leitura e perguntar, o que o Senhor está falando para mim hoje? O que o Senhor está falando para mim hoje? E depois, o que eu quero falar, né, sobre isso que eu li? Além desta oração, que nós escolhemos a Sagrada Escritura, tá? Dizer da vida também. Às vezes nós rezamos para todos, não rezamos para nós. A gente reza pelos problemas de todos, em agradecimento às pessoas, graças a Deus, nós somos intercessores. Mas e para nós? Se nós temos intimidade com o Senhor, proximidade com Ele, temos, pelo menos Ele tem conosco, a nossa oração deve ser muito livre, né? Além da Sagrada Escritura, das leituras que temos, principalmente dos evangelhos. Nós devemos rezar com a vida e dizer, conversar com o Senhor, buscar nele, ouvi-lo. Então entra o silêncio e entra dizer as coisas. Você está feliz? Diga, olha Senhor, obrigado, porque aconteceu tal coisa, isso na minha. Estou feliz porque o meu esposo aposentou, porque meu filho passou na universidade, porque nasceu meu neto, porque nasceu meu filho, porque eu conseguia pagar aquela dívida que não conseguia. Ok, quantas coisas boas para dizer. Só coisas boas? Não. Por que não dizer? Por que não devemos cair o papel? Por que não dizer também as coisas que sentimos, que pensamos? Olha, deu uma encrenca na minha família hoje, mas eu estou com tanta raiva daquela pessoa, daquele... Por que nós não colocamos isso na oração, sabe? Às vezes nós rezamos, ou nós pensamos que nós somos anjos, e nós não rezamos. Nós nos colocamos diante de Jesus como santos imaculados, todos bonitinhos. Vai vendo se nós somos, sim, não é? Deixa a gente sair da oração para ver se a gente é. Então, rezar enquanto filhos e filhas de Deus, sabe, para reconhecer no Senhor a sua bondade, então a gente se coloca diante do Senhor como filhos e filhas de Deus, como nós somos.
Estou com preguiça, hoje estou com preguiça de rezar, Senhor. Hoje eu não estou ligado, não. Eu estou desligado hoje, eu não estou prestando atenção. Briguei com não sei quem lá no meu serviço. Tem tal pessoa que é chata lá no meu serviço, que eu tenho uma raiva daquela pessoa, não é? Mas eu quero rezar por ela. Não é para que ela morra, é para que o Senhor a abençoe, para que me dê paciência, sabe? Aconteceu tal coisa, eu estou doente, estou com medo dessa doença, não é? Me ajuda a ter força de enfrentar. Às vezes o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, não é? Aos momentos de sofrimento, de dor, a gente corre, Senhor, me cura, tal. Pode pedir a cura, deve pedir sim, mas peça força também diante do sofrimento, não é? Por que não pode sofrer? Por que não podemos padecer? Por que a gente não pode oferecer o sofrimento e a dor com Jesus na cruz? Então, olha, Senhor, fui ao médico, tenho um diagnóstico terrível, estou com câncer, estou com depressão, né? Obrigado por essa cruz, me ajuda a ter força de enfrentar isso que apareceu na minha vida, me dê coragem, abençoe os medicamentos que vou fazer, que vou beber, consumir, não é? E se for da sua vontade, me conceda a cura. Pronto, você está vivendo isso, não está? Ou está alheio à tua vida? O que nós rezamos? Então a oração nos faz conhecer Jesus, e um Jesus todo, quando a gente reza com a vida. Quantos momentos de felicidade teve Jesus? Quantos momentos de dor e de sofrimento também? Então rezar com o Evangelho e rezar com a vida nos faz conhecer Jesus. Nós não dizemos que Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, não dizemos que Jesus é o humano perfeito, e o humano perfeito se alegra, o humano perfeito se entristece, o humano perfeito chora, o humano perfeito sente dor, o humano perfeito fica bravo, né? O humano perfeito pede a Deus, reza. Jesus estava num lugar retirado rezando. Então nós olhamos para o humano perfeito, que é Jesus, Deus, e nos vemos ali. Então a oração nos ensina a conhecer Jesus e a nos conhecer quando nós rezamos a vida, aquilo que nós estamos vivendo, não é? Muitas vezes a nossa oração é totalmente distante da nossa vida. Os santos nos ajudam com a sua intercessão. É preciso pedir a eles, porque eles já estão no céu, junto de Deus, mais pertinho. Nós também estamos, mas tem um passinho atrás, nós ainda. Os santos já estão lá, pertinho, face a face, né? Eles nos ensinam, com o seu exemplo e com a sua vida, a reconhecer e a seguir Jesus. Quando nós celebramos principalmente o nosso padroeiro, né, nós trazemos as nossas intenções, nós agradecemos a Deus pela sua vida, pela glória que Deus nos faz participar, mas também de conhecer a vida, né, do nosso padroeiro, conhecer as suas ações, seus comportamentos, não é? E São Benedito não só é bom de cozinha, né, porque trabalhou muito tempo na cozinha, mas como uma pessoa de humildade e de amor grandíssimo à oração e também aos pobres. De onde que ele aprendeu isso? Da oração de Jesus, dos evangelhos, e colocou a vida de Jesus na vida. Isso nos santifica, né? Todos nós somos chamados a participar da santidade de Deus, né? Temos esta graça, né? Queiramos esta graça. A oração é um caminho de conhecimento de Jesus. Os santos nos são exemplo de um seguimento de Jesus. E São Benedito interceda por nós, pelas nossas necessidades,
pelo nosso tempo que vivemos, né? Ele viveu em um tempo, nós estamos nesse, e é neste tempo que nós vivemos o Evangelho. Que a sua intercessão nos ajude sempre. Amém. Convido